Graça e paz, amados irmãos. Amém? Que bom estarmos aqui na congregação, reunidos, para celebrarmos o nome do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. No livro de Cantares de Salomão, capítulo de número 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Cantares, ou Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Fica depois do livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Cantares 1, do 1 ao 7. Nós vamos meditar nesse texto nessa manhã. Amém? Farei a leitura. Peço que os irmãos atentamente olhem para o texto, recebam a palavra de Deus com fé. Essa é a palavra de Deus inspirada. Cantares, capítulo 1, do verso 1 ao 7, diz assim a palavra de Deus. Cântico dos Cânticos de Salomão. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que o do vinho. Não é sem razão que te amam. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto aos rebanhos dos teus companheiros. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós queremos rogar a tua graça, pedindo ao Senhor, Pai, a ajuda do teu Santo Espírito, para entendermos a tua palavra, retirarmos as lições que emanam desse texto e aplicá-las às nossas vidas. Ó Deus, nós amamos o Senhor, amamos estar em tua presença, amamos, ó Deus, a comunhão que temos contigo. Nós precisamos, ó Deus, da tua ajuda para que esse momento seja um momento de fato de edificação. Ajuda-nos, Senhor. Conduz quem está expondo a tua palavra. Conduz também, ó Deus, os meus irmãos, todos nós aqui, a abrirmos o nosso coração para recebê-la com fé. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o amor é indiscutivelmente um dos temas mais abordados na arte. Nós vemos esse tema sendo trabalhado, explorado em várias expressões artísticas. Filmes, séries, literatura e principalmente nas músicas. Existem centenas de milhares de músicas que falam sobre amor, que falam sobre relações românticas, relações amorosas. E a maioria das pessoas gostam de ouvir essas músicas. Músicas com as quais elas podem ou gostariam de se identificar. E claro, irmãos, não há nada de errado nisso. Não é errado gostarmos de músicas românticas. Músicas que celebrem o amor, a paixão entre dois indivíduos que se amam. Não é pecado fazer esse tipo de coisa. Entretanto, meus irmãos, vocês devem concordar comigo que este é um gênero musical que está cada vez mais difícil em nossos dias para um cristão ouvir, consumir esse tipo de música. Isso porque, irmãos, a maioria das músicas, e os irmãos sabem disso, a maioria das músicas populares, românticas, só falam de relacionamentos ilícitos. Celebram, enaltecem o adultério, relativizam a homossexualidade, festejam o sexo fora do casamento, a pornografia e tantas outras coisas que zombam de uma coisa que foi criada por Deus, criada boa e santificada por Ele. E esse problema, irmãos, ele tem uma agravante bastante séria. Esse problema se intensifica ainda mais pelo fato de que muitos cristãos, principalmente nós os mais jovens, e isso inclui também as crianças,
consumimos esse tipo de música, esse tipo de expressão artística que fala sobre amor, sobre romance, a semana toda, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E eu incluí as crianças aqui porque nós, pais, muitas vezes achamos normal uma criança acessar esse tipo de conteúdo no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok e muitas outras plataformas que abordam esses temas também de uma forma totalmente anticristã. E ironicamente, irmãos, nós muitas vezes estranhamos e até nos escandalizamos quando alguém ousa falar sobre amor e sexo no contexto da igreja. Nós ficamos, irmãos, espantados, mesmo sabendo que o mundo segue falando sobre amor, sobre paixão, sobre relações amorosas de uma forma totalmente contrária aos padrões que Deus estabeleceu na criação da humanidade. Eles lutam incansavelmente para destruir os princípios cristãos do matrimônio e nós não estamos nem um pouco preocupados. Nós escondemos esses assuntos, não tratamos sobre eles, porque nós achamos que são assuntos que Deus não se preocupa tanto. Nós precisamos, irmãos, com urgência, entender que o amor romântico verdadeiro não é uma invenção, muito menos uma propriedade dos estúdios de música ou de qualquer outro tipo de mercado artístico, mas se trata de um dom de Deus, uma dádiva de Deus dada aos homens, uma criação de Deus, é algo bom, algo que foi criado pelo nosso Senhor. Irmãos, diante desse contexto, diante desse cenário caótico que nós vivemos, nós somos convidados a conhecer o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos de Salomão, que também se trata de uma música de amor. Esse texto, irmãos, é um poema, uma coleção de poemas que juntos formam um único poema romântico, que celebram o amor entre duas pessoas que se amam. Porém, irmãos, esse texto, ele é uma música de amor, como as outras que nós conhecemos, mas ele também é como nenhuma outra, irmãos, porque esse texto tem um diferencial bastante significativo. Esta canção de amor aqui é divinamente inspirada. Foi Deus quem compôs essa canção de amor. Foi o seu Espírito que inspirou o autor bíblico aqui a compor este poema que celebra a paixão, o amor. E essa canção, irmãos, ela é muito superior às demais. Muito superior a qualquer uma que você conhece. E o próprio título dela já nos comunica isso. Nós temos aqui não apenas um cântico, nós temos aqui o Cântico dos Cânticos. Irmãos, essa palavra, Cântico dos Cânticos, essa expressão, é um superlativo hebraico. Nós sabemos o que é um superlativo. Quando nós queremos nos referir a algo que está no seu grau mais intenso, mais elevado. Como quando nós queremos dizer que algo é muito belo, nós dizemos que é belíssimo, boníssimo, e outras palavras que contêm esse sufixo íssimo. No hebraico, irmãos, o superlativo é diferente. Ele usa repetições. E aqui nós temos esse substantivo seguido dele mesmo no plural, para trazer a ideia de que este é o cântico mais excelente, mais belo, o melhor de todos os cânticos que existem. Como Santo dos Santos, é o lugar mais santo que existe. E Rei dos Reis é o rei mais exaltado que existe. Assim também, Cântico dos Cânticos é o mais excelente de todos os cânticos. E quem compôs esse cântico? Quem foi o autor deste poema de amor? Como nos mostra o verso 1, irmãos, foi Salomão. O texto diz, Cântico dos Cânticos de Salomão. Mas há muita discussão sobre isso, irmãos. A nossa Bíblia, a tradução árabe, que provavelmente é que a maioria dos irmãos estão usando, diz Cântico dos Cânticos de Salomão, dando a ideia de que ele é o autor, de que foi ele quem escreveu. Mas algumas Bíblias trazem Cântico dos Cânticos para Salomão, que dá a ideia de que esse livro foi dedicado a ele, para ele, ou talvez na sabedoria de Salomão, no estilo salomônico. Talvez seja esse também o sentido. Nós não vamos entrar nessas discussões, porque embora haja muita controvérsia, irmãos, a visão mais tradicional, tanto entre judeus quanto entre os cristãos, é que Salomão, de fato, foi o autor dessa canção de amor. E há outras discussões, irmãos. Por exemplo, para saber se Salomão está falando dele mesmo aqui, de uma experiência pessoal, se ele está falando aqui de um dos seus muitos casamentos, o que eu particularmente não acredito que seja o caso. Salomão não parece estar descrevendo aqui, irmãos, a sua própria vida, uma das suas relações, talvez o primeiro ou o melhor dos casamentos. Não. Primeiro que ele nem é a melhor pessoa para tratar desse assunto nessa perspectiva, porque como nós bem sabemos, irmão, Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas ou amantes.
Então, esse texto não parece estar trazendo aqui uma biografia, uma história, sequer ele tem um estilo de drama, de história. Nós não enxergamos isso no texto. E há quem acredite, irmãos, que esse texto se trata de um símbolo. O casal aqui é simbólico, é fictício, uma alegoria para tratar do amor de Deus para com o seu povo, a relação amorosa que Deus tem com o seu povo. Uma visão que é muito comum nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Como já foi destacado aqui, inclusive, na liturgia pelo nosso irmão. Nós não vamos, irmãos, entrar nesses debates. Nós não vamos discutir sobre o que Salomão intentava aqui com esse texto, ou se ele de fato é o autor. Isso é muita discussão. Por ora, irmãos, nós faremos apenas uma leitura simples desse texto. Nós vamos tomar esse texto como ele realmente é. Uma coleção de poemas que trata de forma explícita e clara a respeito dos sentimentos, dos desejos, dos interesses, das esperanças, das dificuldades, dos temores, das ansiedades que implicam no amor desses dois jovens que se amam, a Sulamita e um jovem que é o seu amado. Pelo que o texto mostra, ele é um rei e também um pastor de ovelhas. Propósito, irmãos, do livro de Cantares, ele chama a nossa atenção porque ele trata do amor de uma forma realista. Ele nos mostra o amor como ele realmente é. Se o livro de Eclesiastes nos mostra a vida como ela realmente é, uma visão nua e crua da realidade, Cantares traz essa mesma perspectiva e nos mostra a vida amorosa como ela de fato é, fora do jardim do Éden. Ela nos mostra, irmãos, todas as dificuldades, as tristezas que envolvem o amor. Mas mesmo assim, o amor é algo belo e é apresentado aqui como um reflexo do amor de Deus por nós. Cantares, irmãos, ele fala de Deus, mas de uma forma totalmente diferente do que nós imaginamos. De uma forma totalmente diferente do que nós encontramos em outros livros da Bíblia. Por exemplo, Cantares fala sobre 21 espécies de plantas, 15 espécies de animais, 15 lugares geográficos daquela época, lugares diferentes, mas não menciona em nenhum momento o nome de Deus. Assim como no livro de Esther, você não encontra o nome de Deus no livro de Cantares, em nenhum versículo, pelo menos não de forma explícita. Mas Deus está aqui, irmãos. O autor nos mostra que Deus escondido por detrás de cada elemento deste texto sagrado. Ao celebrar o amor virtuoso entre um homem e uma mulher, Cantares entra na história bíblica, entra nessa lista de livros inspirados pelo Espírito Santo, para nos mostrar, irmãos, que a relação íntima de um casal apaixonado é algo bom, é algo que agrada a Deus, é algo com o qual Deus se preocupa. E isso deve ser vivido por nós, com prazer, deve ser recebido por nós como uma dádiva de Deus. Nós devemos vivê-lo em amor e em fidelidade, em deleite, dentro dos padrões estabelecidos pela vontade soberana do nosso Deus. E aí, irmãos, se tratando especificamente dessa seção que nós selecionamos, os versos 1 a 7, ou melhor, os versos 2 a 7, que são de fato o poema, nós vemos, irmãos, que o texto começa de forma abrupta. Se você olhar para o verso 2, parece que o texto começa do nada, parece que a história já estava se desenrolando, se desenvolvendo, como aquele filme que a gente pega do meio para frente. O texto não tem começo, um começo como de uma narrativa, como de uma história, como em outros textos da Bíblia que nós já lemos e conhecemos. O mesmo acontece no final. O texto de Cântico dos Cânticos, irmãos, termina do nada. De repente o texto acaba, não tem um final, uma conclusão. Parece que nós pegamos aqui o bonde andando, a história já em desenvolvimento, sem maiores explicações a respeito de si mesma, de tudo que aconteceu com ela antes. A Sulamita, que é a personagem principal e quem mais fala no livro, começa a falar do desejo que ela tem pelo seu amado. O texto começa assim, ela começa expressando a pressa do seu amor, a ansiedade, a expectativa que ela tem pelo seu amado, por aquele homem, aquele rapaz que ela está apaixonada. E aqui, irmãos, nós vemos dois momentos nesse poema, nessa primeira parte do poema. Primeiro, ela expressa o seu desejo por ele, versos 2 a 4, e depois, irmãos, ela fala dos seus temores, das suas inseguranças, a sua ansiedade em relação, no que diz respeito a essa relação, nos versos 5 a 7. Então nós vamos olhar para esse texto, irmãos, que nós selecionamos, observando o primeiro momento e na sequência o segundo. E o primeiro momento, irmãos, nos mostra a expectativa do amor da Sulamita, a pressa do seu amor, a ansiedade, o desejo, desesperado dela pelo seu amado. Peço que os irmãos olhem com bastante atenção para os 4 primeiros versos.
aliás, do 2 ao 4, e perceba a pressa, a ansiedade dessa jovem. Ela diz: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. E há um coro composto pelas filhas de Jerusalém, repete aquilo que ela mesma disse: em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Não é sem razão que te amam. O texto inicia com essa expressão de amor agoniada, apressada da jovem sulamita. O desejo que ela tem pelo rapaz, que pelo texto indica, como eu já disse, ele era um rei e também um pastor. E as palavras dela aqui, irmãos, são bastante diretas. Versículo 2, nós já lemos aqui. Ela diz: beija-me com os beijos de tua boca. E esse texto aqui expressa não um pedido direto a ele, mas o desejo de ser beijada por ele. Outras traduções diz algo mais ou menos assim: ah, se você me beijasse. É o desejo dela, e não um pedido. Não é literalmente um pedido que ela faz ao seu noivo, mas ela está pensando em voz alta aqui o desejo que ela tem de ser amada pelo seu noivo. E talvez, irmão, nós tivéssemos esperado algo um pouco menos agressivo, algo um pouco mais suave. Afinal de contas, é a Bíblia que nós estamos lendo. Não esperamos algo assim tão direto, tão escancarado. Mas como nós já dissemos, irmãos, o amor aqui é tratado de forma realista. Aqui nós temos uma atração normal, natural, que dois noivos sentem um pelo outro. Não há nada de absurdo aqui nesse texto. Mas, irmãos, se nós prestarmos um pouco mais de atenção nesse versículo 2, dentro do contexto, nós vamos perceber que o desejo da sulamita não é apenas uma atração física. Não é apenas um desejo de ser beijada literalmente por ele. Ela está falando aqui, irmãos, muito mais a respeito do caráter dele, de quem ele é. Tanto é fato que as mulheres de Jerusalém repetem o que ela diz. Tanto é fato que ela mesma diz que as outras mulheres o desejam. É claro que ela não está falando de algo literal, porque senão daria a entender que as outras mulheres também queriam beijá-lo, o que não é correto. Não é correto que esse homem beijasse todas as mulheres. Ela está aqui falando do seu caráter. Ela está usando aqui uma linguagem poética para falar de quem ele é, da sua personalidade. Embora, irmãos, como eu já disse, esse texto não seja uma história, um começo, meio fim, um enredo, como nós costumamos encontrar em outras passagens da Bíblia, nós temos aqui a impressão de que nesses primeiros poemas, esses primeiros capítulos do livro de Cantares, trata de um período em que eles ainda não estavam casados. E talvez a gente fique espantado com isso, em pensar: se eles ainda não estão casados, por que ela deseja ser beijada por ele? Se eles são ainda apenas noivos? E de novo nós precisamos ser realistas aqui. Eles não eram casados, mas o desejo já existia. Obviamente o desejo só poderia ser satisfeito no tempo certo. Salomão já disse isso em Eclesiastes 3. Há tempo determinado para todas as coisas, há tempo de amar. E esse não era o tempo, se for esse o caso, se de fato eles estavam apenas noivos. Esse desejo só poderia ser satisfeito depois do cortejo matrimonial, que é o que parece estar descrito no capítulo 3, versos 6 a 11. E com isso nós percebemos que sim, irmãos, eles sentem atração um pelo outro, mas eles exercem aqui uma autodisciplina. Isso fica claro nos primeiros capítulos, que é notável aqui na forma como eles falam, como eles se comportam, na forma como eles tratam um ao outro. Há, portanto, aqui, irmãos, o que um comentarista chamou de uma tensão entre o já e o ainda não do relacionamento amoroso. Eles já sentem desejo um pelo outro, mas ainda não pode ser consumado. Esse desejo ainda não pode ser satisfeito. E aí, voltando à questão do desejo dela, irmãos, o desejo dela pelo rapaz, eu quero aqui reafirmar que o desejo dela estava baseado no caráter dele, e não no aspecto físico. Os próximos versículos vão nos mostrar isso. Por exemplo, ela diz: beija-me com os beijos de tua boca, segunda linha do versículo 2, porque o melhor é o teu amor do que o vinho. A sulamita deseja o noivo por causa do amor dele. E ela não está falando de um amor físico. Ela está falando da forma amorosa com a qual ele trata ela. Esse amor para ela é melhor do que o vinho. E o vinho, na cultura hebraica, talvez até nos dias de hoje, representa, irmãos, alegria, prazer. E por isso ela compara o amor dele com o vinho. Na verdade, ela insiste que o amor dele é ainda melhor do que o vinho. É como se ela dissesse assim: você é tão amoroso, o seu amor é tão grande, que eu fico inebriada. Como se eu ficasse embriagada de amor. Como se eu ficasse tonta
de tanta paixão por você. É isso que ela diz. Ela compara, irmãos, o amor dele com o vinho. E depois ela elogia o seu perfume. A fragrância dele deixava ela também apaixonada. E aqui na segunda linha do verso 3, nós temos a confirmação de que ela está falando aqui não de algo físico. Quando o perfume dele passa a descrever o seu nome, como um unguento derramado é o teu nome. E quando nós olhamos, irmãos, para a Bíblia como um todo, nós vamos ver que a Bíblia sempre fala do nome. O próprio Salomão falou do nome como algo que representa o caráter de alguém. Em Eclesiastes nós vemos isso várias vezes. Em Provérbios nós vemos isso vários momentos também, onde Salomão descreve o amor, o nome, aliás, como algo muito mais valioso do que muitas riquezas, muito mais valioso que os tesouros dessa terra, como um unguento precioso. Ele diz lá em Eclesiastes 7, exatamente o que ele repete aqui neste texto em relação a esse noivo. Então, irmãos, ele era alguém digno, ele era alguém atraente, ele era alguém nobre, ele era alguém respeitável, porque por causa do seu caráter, por causa dessas características do noivo, que a sulamita deseja ele tão ardentemente, com tanta pressa. Ela quer estar com ele, quer estar ao lado dele, porque ele é alguém amoroso. Por causa dessa ternura, desse caráter doce, é que ela deseja estar com ele. E não somente ela, como eu disse, as outras mulheres de Jerusalém também sonhavam em ter um homem como ele, em ter ele. Versículo 3 no final diz: por isso as donzelas te amam. E aí o texto, como eu disse, repete o que ela diz, um coro composto pelas jovens, as donzelas de Jerusalém, repete aqui a intenção, o desejo, aliás, da moça. Então nós temos aqui, irmãos, em primeiro lugar, essa pressa dela, essa corrida dela em direção ao seu amado. Ela está cheia de imaginações, cheia de poesia, de linguagens simbólicas para expressar a expectativa do seu amor. E aí nós observamos que a partir do versículo 5 o texto muda o tom. Ela começa a falar com outros sentimentos agora. Ela começa a falar agora com insegurança. Ela começa a se justificar. Ela tem medo. Ela está insegura. E ela diz no verso 5 a 7: eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacenta o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Nessa última parte aqui, irmãos, desse primeiro poema, fica claro que o desejo da sulamita, o amor dela, é uma mistura de desejo, de expectativa, de imaginação, mas também de insegurança, de temores, de medos. A jovem aqui, irmãos, ela se descreve como uma camponesa que foi obrigada pelos seus irmãos, provavelmente em forma de castigo, de opressão a essa jovem, foi obrigada a cuidar das plantações de uva da sua família, que ao que parece era uma família pobre. Essa vinha provavelmente era de uma terra arrendada pelo próprio rei, e ela foi obrigada a cuidar dessa vinha. Talvez essa menina fosse uma mulher sem pai. Talvez esses irmãos aqui eram meio irmãos e castigaram ela, oprimiram ela, obrigando a cuidar da vinha da família. Em decorrência desse trabalho, no sol quente, ao ar livre, ela fica preocupada que o sol houvesse queimado a sua pele, houvesse desfigurado a beleza que ela tinha. E aí por isso ela começa a justificar a sua cor morena. Quando ela diz aí no final do verso 6, se os irmãos voltarem os seus olhos para o final do verso 6, ela diz que ela guardou a vinha da sua família, as vinhas da sua família, mas a vinha dela, a vinha que lhe pertence, ela não guardou. Provavelmente, irmãos, ela está falando de si mesma. Ela está falando: eu não cuidei de mim mesmo. Diferente das damas da corte, diferente das mulheres que rodeavam aqui este rei, se for Salomão, as mulheres que estavam no palácio de Salomão, diferente delas, essa menina aqui não tinha tempo para se cuidar. Ela não tinha tempo, irmãos, para cuidar da sua beleza, para se arrumar. Por isso ela se sentia intimidada diante daquelas mulheres com a sua aparência mais agradável, mais delicada, mais feminina, e ela, um tanto quanto rude, ela se sente aqui intimidada por causa desse estilo de vida, dessa classe social mais altos do que o dela. Ela se descreve aqui, irmãos, com desprezo. Ela diz aqui: eu estou morena. Literalmente é negra, escura, queimada. É isso que ela diz. Mas ela também diz, irmãos, que é formosa.
Ela percebe que ela tem um caráter, uma aparência um pouco rude, um pouco grosseira, mas ao mesmo tempo ela tem uma formosura que é natural. Ela é naturalmente bela, mas essa beleza ela é humilde, diferente das mulheres de sua época, das mulheres que estavam nesse contexto, pelo menos. Por ser ela, irmãos, tão diferente daquelas mulheres, ela pede para que aquelas mulheres não olhem para a sua aparência. Versículo 6, não olheis para o eu estar morena. É como se ela estivesse dizendo assim, não me desprezem por causa da minha aparência rude. Ela fala, irmãos, da sua aparência também de forma ilustrativa. Ela diz que ela é como as tendas de Quedar. Eram tendas, cabanas que eram feitas com pelos de camelo, cabras escuras, escuras, para aqueles nômades, andarilhos que moravam ali, habitavam na região norte de Israel. E ela fala também, irmãos, que apesar dela ser escura, rude, grosseira, como as tendas de Quedar, desses andarilhos do norte de Israel, ela também é como as cortinas de Salomão. Se por um lado ela é grosseira, a sua beleza, a sua aparência é um pouco rude, por outro lado ela também é tão bela e bem cuidada como as cortinas do palácio de Salomão. E aí, irmãos, ela nos mostra que essa coisa paradoxal aqui. Ela é bela, mas é feia de certa forma. É uma beleza diferente do que as mulheres ali desfrutavam. E parece que é isso que chama a atenção do rei. Parece que é essa diferença, essa coisa especial, única, que atrai o rei nesse contexto aqui. E aí, irmãos, como nós vimos, os versículos 5 e 6, ela direciona as suas palavras, as suas justificativas, às moças de Jerusalém. Versículo 5 nos mostra isso, ela está falando às filhas de Jerusalém. Mas a partir do verso 7, aliás, no verso 7, ela fala diretamente ao seu amado. Ela fala novamente com o seu amado, como ela havia começado no início do poema. E a sua insegurança, diante daquelas moças belas, diante daquelas mulheres mais sofisticadas, faz com que ela busque novamente o seu amado. Ela deseja estar perto dele porque ela está insegura agora. E aparentemente, depois de levar ela ao palácio, que é o que indica o verso 4, ele saiu. Ele não está mais lá. Talvez ele foi cuidar de alguma coisa do reino ou cuidar dos seus rebanhos. E a ausência dele deixa ela ainda mais ansiosa, ainda mais insegura. E ao que parece, irmãos, ela fala em alta voz aqui, literalmente, mesmo ele não estando lá. Ela diz, dize-me, ó amado de minha alma, onde você está? Onde é que você trabalha? Onde você levou o seu rebanho? Onde você leva eles para descansar ao meio-dia? Para que eu vá ter contigo. Para que eu não fique aqui nessa situação constrangedora. As palavras dela, irmãos, dão a entender que ela não queria dar um mau testemunho. Por exemplo, se você olhar o final do verso 7, ela diz, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Irmãos, bastante atenção aqui. Ela diz isso porque ela não queria ser confundida como uma mulher de rua. Ela diz, me diz onde você está, para que eu não fique por aí, algumas traduções vai dizer, para que eu não fique como quem tem um véu, procurando você e andando de acampamento em acampamento de pastores à sua procura. Eu não quero ser confundida como uma mulher da vida. Eu não quero ser confundida como uma cortesã, como alguém que anda vagando por aí. Me diz onde você está, porque eu não quero ser confundida com uma prostituta. É isso que ela está dizendo. Que faziam esse tipo de coisa. Andavam para lá e para cá em busca de pastores, seguindo os homens. Nesse tempo era mais ou menos assim que acontecia. Embora, irmãos, ela tivesse atração por ele, embora ela desejasse ele de forma tão ardente, como nós vimos no começo do texto, ela não rompia com o decoro da época. Ela mantinha, irmãos, a sua dignidade. Ela era uma mulher honrada. Ela está insegura, preocupada, com saudades do seu amado, mas apesar disso, ela não age de forma imprudente, precipitada. Ela sabia que ela não era nada daquilo, mas ela não queria parecer com aquilo. Isso é algo importante, irmãos, nós devemos atentar. Irmãos, nós olhamos aqui os sentimentos dela, a pressa do seu amor e as suas inseguranças. E o que isso nos ensina? O que esse texto nos mostra? Esse texto nos traz algumas lições, irmãos, a respeito da natureza do amor verdadeiro. Primeiro, irmãos, o relacionamento entre duas pessoas que visam o casamento, e aí na nossa linguagem, na nossa cultura, aqueles que estão namorando ou que estão noivos, o desejo deles deve incluir não apenas a atração física, mas também e principalmente uma apreciação pelo caráter um do outro. Eles se amam, certamente, obviamente, eles amam os aspectos físicos uns dos outros, mas nós temos aqui um destaque especial ao caráter deles.
no caso aqui, do noivo, do rapaz. Irmãos, é impressionante como hoje nós trocamos as coisas. Nós nos preocupamos primeiramente com o aspecto físico. Nós queremos conhecer logo o corpo, e depois a alma, depois o caráter. Não é essa a ordem que esse texto, junto de tantos outros da Bíblia, nos ensina. Mais uma vez, trazendo para o nosso contexto, a nossa forma como nós lidamos com essas situações hoje, o namoro e o noivado é o momento de nós conhecermos o outro, não no aspecto físico, mas como ele se comporta, como ele age, quem ele é, o seu caráter. Este é o momento ideal. É impressionante, irmãos, como hoje em dia nós escutamos muitas pessoas que se divorciam e elas dizem: eu me separei porque ele mudou, ela mudou. E é mentira isso, irmãos. Isso não existe. Ninguém muda assim da água para o vinho. Ninguém se transforma assim tão de repentemente. Não, isso não acontece. Isso acontece, irmãos, porque muitas vezes, no período de conhecer um ao outro, saber como ele se comporta, se ele é uma pessoa honesta, se é uma pessoa decente, temente a Deus, que trata bem a sua família, em vez de conhecermos essas coisas, nós muitas vezes buscamos conhecer aquilo que não é o momento ainda. E aí depois nos frustramos lá na frente, quando a pessoa se mostra quem ela realmente é. E esse cuidado deve ser ainda mais buscado por nós, irmãos, porque neste período nós fazemos de tudo para não mostrar quem nós realmente somos. É tudo performance no momento do namoro, do noivado. Eu não quero mostrar o meu lado ruim, eu só quero mostrar o meu lado bom. O quanto eu sou bom, o quanto eu sou amoroso, o quanto eu sou cuidadoso, respeitoso. Ninguém se preocupa em mostrar os defeitos no período inicial ali de um relacionamento. É por isso, irmãos, que nós devemos estar atentos. É por isso que nós devemos estar atentos, principalmente os mais jovens, principalmente as crianças que vivem pensando nesse tipo de coisas, que não é o momento ainda. Nós devemos tomar bastante cuidado com essa questão. Segundo, irmãos, o desejo pela consumação física do relacionamento precisa aguardar o momento certo, que são os votos conjugais. Esse texto nos mostra aqui, irmãos, o princípio também da castidade, da autodisciplina, do controle próprio. Obedecer os mandamentos de Deus. Sabe o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4? O autor aos Hebreus disse que digno de honra, mais do que todas as coisas, é o matrimônio, o casamento, bem como o leito sem mácula. E ele termina dizendo: e Deus julgará os impuros e os adúlteros. Nós precisamos, irmãos, nos preservar até o momento determinado por Deus. Solteiros devem entender isso. Não podem chegar até a consumação de tudo que envolve o casamento até que se chegue no casamento. A Bíblia é clara, não apenas nesse texto aqui, mas em tantos outros ainda mais claros do que esse. Terceiro, irmãos, todo relacionamento íntimo, de Gênesis 3 para cá, envolve tensões, conflitos, dúvidas, inseguranças, dificuldades, interferência de terceiros, coisas terríveis que nós temos que lidar. Esse texto aqui nos mostra isso. O casamento não é um mar de rosas. Não é aquilo que nós vemos nos filmes, nas novelas, nas músicas, aquela coisa romantizada. É romântico, mas não é romantizada como pintam por aí. Cheio de complicações, de dificuldades, de dilemas. Quarto, irmãos, a mulher tem o papel de seguir a liderança do homem enquanto manifesta o seu interesse por ele. É isso que nós vemos no exemplo da Sulamita. Ela é conduzida por ele. Ela se expressa bastante, ela fala muito, fala dos seus desejos, mas ela aqui está totalmente submissa. Ela não vai até ele de qualquer jeito, ela pede: leva-me. E o rei aqui introduz ela de fato nos seus aposentos. Ela pede para que ele diga, porque ela não toma a iniciativa de procurar ele de qualquer jeito. Ela pede a iniciativa dele em dizer onde ele está e talvez até autorizar a sua busca por ele. Ela não age aqui, irmãos, de forma independente. A Sulamita não é uma feminista. Ela não é empoderada. Ela é alguém submissa ao seu amado. Terceiro, irmãos, e bastante atenção nisso aqui, irmãos. Isso tem muito a ver com o versículo 7 que nós lemos. Deve haver da parte dos dois cuidados com o testemunho do casal, para não dar uma impressão falsa de sensualidade. Irmãos, sabe por que isso aqui é importante? Porque às vezes nós só nos preocupamos com uma parte do mandamento. Não adulterarás. Então, desde que eu não adultere, não tem problema em parecer que eu adultero. Né? Às vezes nós pensamos assim: desde que eu não consume o ato, fazer parecer ou dar a impressão não é problema. O problema é fazer o ato. Os irmãos sabem do que eu estou falando, né? Eu não estou imaginando o que eu estou falando. Não é só assim, irmãos. Não basta estar correto, tem que parecer correto também. E aí eu vou trazer um exemplo disso. Pense, por exemplo, sei lá, num casal de namorados que dormem juntos na mesma cama. Mesmo que eles não consumem um ato, mesmo que eles não peguem literalmente ali,
Eles estão dormindo juntos, mas não pecaram. Então, talvez eles podem pensar assim, não, desde que eu não peque. Mas veja, o texto também nos ensina a fugir da aparência do mal, a não dar falsas impressões de pecado. Não basta não adulterar, tem que parecer que você não está adulterando. Não é só a coisa das suas últimas consequências, mas também a aparência deve ser algo que nós devemos tomar cuidado. E aí, irmãos, para terminar, eu quero pensar com vocês a respeito da relação dessa passagem com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma tarefa bastante complicada a respeito desse texto aqui. Primeiro, porque nenhuma passagem de Cantares é citada no Novo Testamento. Nós não encontramos nenhum versículo de Cantares no Novo Testamento sendo citado pelos apóstolos, por Jesus Cristo ou qualquer outro autor. Nós temos aqui algumas similaridades. Algumas coisas que são trabalhadas aqui aparecem e de forma mais claras no Novo Testamento, mas citações não temos. E segundo, irmãos, porque é difícil mesmo. É difícil entender esse texto à luz do Evangelho sem distorcer a ideia central, a intenção do autor, do texto original. Mas eu acho que é possível. É possível enxergar o Evangelho, as boas novas do Evangelho nesse texto, sem alegorizar, sem dar outro sentido ao que está escrito aqui. Primeiro, nós podemos pensar, irmãos, no pecado e nas suas implicações para as relações humanas. Uma das consequências mais terríveis, nós experimentamos isso todo dia, uma das consequências mais terríveis do pecado original foi a separação entre os homens. E isso envolve homem e mulher. O primeiro pecado trouxe conflitos para os nossos relacionamentos com o mundo, incluindo no casamento, irmãos. Existem muitas dificuldades que nós enfrentamos no nosso casamento. E onde ela encontra suas raízes? No Éden, o mesmo pecado. No entanto, irmãos, a vida de Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição, seus ensinamentos, garantiu que não somente a nossa paz com Deus, mas também a nossa paz com os nossos semelhantes fossem restauradas. Justificados pela fé, temos paz com Deus e também com os homens, com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, com o nosso cônjuge. Isso por causa do Evangelho, por causa da obra de Cristo. Cristo restaurou a nossa humanidade de tal forma, irmãos, que nós podemos ter comunhão com os outros. Cristo restaura, redime, santifica as nossas relações, inclusive a nossa relação no casamento. Não é sem razão que o apóstolo Paulo usa a figura do casamento, um casal que se ama. E aqui eu estou falando do casal do sexo oposto, tá certo? Homem e mulher, macho e fêmea. Paulo usa essa figura de um casal que se ama para falar da relação entre Cristo e a sua igreja amada. Os irmãos conhecem muito bem o texto de Efésios 5, 25 a 33, onde Paulo compara o amor de Cristo pela igreja ao amor que o marido tem pela sua esposa, destacando, irmãos, a entrega sacrificial de Cristo na cruz como um alto e supremo ato de amor. Nós ouvimos isso aqui na liturgia hoje, o maior ato, a maior demonstração de amor. Da mesma forma, irmãos, que o marido se dedica para cuidar, proteger, nutrir a sua esposa, Cristo demonstra um amor profundo e incondicional por nós, seu povo, sua igreja. Essa comparação, irmãos, não enfatiza apenas o amor sacrificial de Jesus, mas também a submissão da igreja. Assim como essa mulher é submissa ao seu amado, e nós vemos isso na sequência do livro também, a igreja também é submissa ao seu esposo, Cristo. Portanto, irmãos, essa metáfora, essa simbologia aqui do casamento se torna uma expressão poética e significativa da união mística que nós temos com Cristo. Assim como o rei aqui introduziu, e a palavra aqui, irmãos, os comentaristas dizem que a palavra aqui é a palavra penetrou, assim como houve essa implantação aqui, assim também Cristo faz conosco, irmãos. Nós somos incluídos na família de Deus. Há uma união entre Cristo e nós, uma união mística, espiritual. Essa é ou não é, irmãos, de fato, a melhor e mais excelente canção de amor. Essa canção, irmãos, não é muito melhor do que a que nós ouvimos por aí, às vezes até sem querer. O mundo ao nosso redor, a nossa vizinhança vive cantando músicas, ouvindo músicas, muitas vezes nós somos obrigados a ouvir, mas esse texto aqui, esse poema de amor, não é muito melhor do que nós presenciamos no nosso tempo, que o nosso desejo por Cristo, irmãos, seja como o desejo dessa jovem.
que nós possamos imaginar estar ao lado dele, que nós possamos correr em direção a ele, que nós possamos desesperadamente, ansiosamente buscar o noivo, Jesus Cristo, o amado da nossa alma. Nós possamos desfrutar desse amor, irmãos, até que ele venha. E assim como o rei levou ela para os seus aposentos, no verso 4, que nós possamos esperar Cristo até que ele venha e nos leve após ele também, e nos introduza na sua mansão, no seu palácio celestial, a fim de nos deleitarmos neste amor eterno para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.